saber, cara, quando foi o momento do insight que você teve para fazer o projeto Flow. Se foi do Igor ou você que teve esse insight, se foi outra pessoa que teve esse insight. E como que foi, assim, do zero, da estaca zero para você, até o momento que vocês viram, porra, isso aqui realmente explodiu, isso aqui realmente cresceu pra caramba e tamo bem pra caralho. Quando que foi esse momento e quem que teve esse pé inicial? Então, eu acompanhava o Joe Rogan, né, em 2016, comecei a acompanhar ele. E aí eu tava acompanhando há 2 anos o Joe Rogan já, tava muito satisfeito com a minha vida e eu queria fazer um projeto novo. Eu falei, vou fazer um podcast, copiar o cara. Aí eu falei com o Igor queria fazer um projeto também, aí eu apresentei o podcast pra ele, falei, vamos fazer isso aqui. Aí a gente fez. E a própria dinâmica do podcast, ela é meio que autossustentável, de certa forma, entendeu? Porque você vai chamando muitas pessoas e você vai captando a audiência dessas pessoas ao longo prazo, entendeu? Então você vai formando uma comunidade pela própria dinâmica do podcast, entendeu? Então foi só a gente fazer. A gente ajudou muita gente a fazer os podcasts deles também na época, né? A gente ajudou o Podpah, o Vilela, né? Então a gente teve um trabalho muito forte de criação de cena, né? A gente acreditava que a cena dos podcasts tinha que acontecer, entendeu? Não só o flow. Então a gente trabalhou muito para isso e acabou dando certo, né? A gente criou uma cena gigantesca de podcasts e hoje agora até é um novo estilo comunicativo que a própria TV teve que se adaptar e utilizar e tal. Né? Porque eu lembro que, assim, fora o Joe Rogan, que é uma referência, né? No Brasil não tinha isso. Tinha, se não me engano, o Nerdcast, lá tinha alguma coisa assim. Sim, só que é diferente, né? Totalmente. E aí vocês que foram os precursores disso. Primeiro podcast do Brasil. Foi o primeiro podcast do Brasil. E aí, eu lembro bem, tal, quando vocês começaram. E essa questão se você puder falar, lógico, quando começaram as questões dos patrocínios, isso, aquilo, foi isso que ajudou a ter o pontapé ou não? Foi de fato o público que vocês conseguiram fidelizar com o passar do tempo e as estratégias que vocês utilizaram de cortes, de eventuais impulsionamentos, como que foi isso? Ou de fato não teve envolvimento nenhum? Essa questão monetária, de marketing, de patrocínio, ou não? Foi de fato um público orgânico, natural, que com o passar do tempo vocês começaram a crescer? Sim, eu acho que o que dá uma sensação de crescimento do podcast não é nem tanto a grana do marketing, entendeu? O que é legal. É o público, é a audiência que dá realmente esse sentimento. O Flow começou a crescer quando todo mundo estava falando do Flow, né? Então era assunto de todo mundo. Todo mundo passou a conhecer o Flow. Então, quando o projeto atingiu o mainstream, né? Foi conhecido pela população brasileira. E você deve isso ao quê? Aos convidados, ao formato? O time da coisa, né? O formato. E os convidados ajudaram muito também, né? A gente começou antes de todo mundo, a gente conseguiu chamar os convidados mais relevantes antes de todo mundo. Então, a gente estava no timing certo, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Não, legal, demais. E acho que você é um puta empreendedor e vencedor nesse sentido, assim, nesse aspecto. Bom, eu terminei sem a minha empresa, né? Então não sei se a gente pode... Não, mas eu ainda vou chegar lá, mas eu queria saber do começo, pra gente, né, de forma bacana, conversar e tal, e ter um pouco dessa noção. Até porque eu sei também que vocês, e aí você até tocou nesse assunto, que o Flow ele serviu como um espaço para outras pessoas também começarem seus podcasts, né? E aí, um assunto espinhoso também, mas tenho que entrar, que, se eu não me engano, o pessoal da Vênus, né, começou, usou e tal. Eu lembro que o vinheteiro tinha, mas eu acho que não tinha nada a ver, ou era outro... A gente emprestou... na verdade, a gente fazia o... Putz, qual que era o nome deles? Esqueci qual que era o nome... Master Podcast. Master Podcast. O Master Podcast. Eles fizeram o Master Podcast na casa do Flow. Assim, uma galera que deu certo, continuar. Ele, se eu não me engano, acabou, né? Mas sim. Teve uma... Aí o vinheteiro foi fazer outra coisa. Hoje o Zé Graça tá fazendo um podcast paranormal que tá indo bem.
Ah, Experiência paranormal, tá indo benzão. Um vídeo demais. Vários cortes viralizando lá no TikTok e tal. Pô, que legal, demais. Olha, o Petri não, né? O Petri não... O Petri começou também? no Flow. Pô, então todos começaram lá, cara. A gente criou a cena é uma puta indústria. Por isso que eu te falo, Moleque, que você não vê isso. Você fala, eu sou burro. Não, mas você é genial. Porque vocês começaram uma indústria no Brasil e você é o principal precursor disso. Você é o Igor, naturalmente. E o Igor, né? E o Jean também. E o Jean, verdade. Mas aí não... Assim, eu adoro o Igor, adoro o Jean. Mas eu acho que também muito se deve, assim, ao crescimento, aos cortes, até entrar no mainstream e a imprensa mainstream divulgar. Muito também as suas opiniões polêmicas também. Não, com certeza. Né? Isso eu acho que é inegável. O que elevou o Flow também destruiu ele, né? Mas foi o que levou. Foi o que levou, foi. Foi o que levou. Ajudou, né? Tinha vários elementos que ele levaram. Tanto os convidados, né? E os papos legais que a gente fazia lá, né? Mas sim, essas polêmicas ajudaram a aumentar o perfil do Flow, né? Principalmente na área da política, né? Ele ficou muito relevante politicamente falando. Tanto que recebeu os candidatos à presidência do Brasil, né? Não, recebeu todos os principais, né? Sim. E, inclusive, em 2020, eu lembro que vocês fizeram sabatina com os candidatos a prefeito também e tal. E o Petri... E aí, entrar no assunto, né? É que é o seguinte... nesse processo, que não só de comunicador, mas de empresário, de empreendedor, vocês chegaram a ter algumas questões com alguns sócios ou parceiros, porque a gente sabe, é público, eu posso falar porque é público, questão lá do Podpah e tal, mas tirando esse fator, né, e até se você... sei que você já falou várias vezes sobre isso, mas tirando esse fator, foi algo que te deu muita dor de cabeça e você chegou a ter muitos problemas e a conhecer certas pessoas para o bem ou para o mal nesse processo? Eu acho que toda empresa tem dor de cabeça, né? Lidar com o ser humano é algo complicado, né? Ainda mais quando envolve dinheiro público, estúdio, essas coisas. Então... Teve várias coisas que são normal do cotidiano mesmo, nada muito absurdo assim, não. Teve os caras que saíram, tipo, a gente produziu o podcast e depois saíram xingando a gente. Puta, isso aí eu vi, cara. Mas falando, né? Mas você tá falando dos caras que eram parceiros, que usaram o estúdio de vocês. Usaram durante anos, sem pagar nada, né? Sem dar lucro. E aí, quando a gente teve que terminar o projeto, porque não tava dando lucro mais... Eles saíram xingando a gente, me chamando de nazista, tal, essas coisas, né? Então, nesse processo todo, eu percebi que não existe gratidão no coração do brasileiro. Não, né? Esse é um sentimento que não existe aqui no Brasil, infelizmente. Assim, gratidão, as pessoas não sabem o que é isso de verdade, assim. Porque para você ser grato, exige uma autoconsciência grande e um sentimento de responsabilidade para com o outro alto, né? Então, a gente não fomenta esse tipo de pensamento nem esse tipo de sentimento aqui na sociedade brasileira. É mais um cada um por si, Deus por todos, e se tiver uma brecha para eu aproveitar, foda-se o outro, e é isso, né? Então, eu, sinceramente, nunca mais quero construir empresa na minha vida, cara. Ah, é? Nunca mais. No Brasil, então, com certeza não. Não vale a pena construir empresa. Não vale a pena. Primeiro que o Estado tenta te destruir, depois que o resto da sociedade tenta te destruir. Então, você é tipo jogar um jogo que é competitivo. Eu achei que era cooperativo. Tipo, vamos lá, sociedade, eu faço uma empresa, você faz a sua, e a gente vai se ajudando e construindo cada vez coisas mais fodas. Esse era para ser o propósito de uma sociedade. Mas a nossa sociedade não é isso. É tipo, ele cresceu. Peraí, como que eu posso foder ele? Como que eu posso destruir? Como que eu posso me dar bem? É só esse pensamento que acontece no Brasil.